Sejam bem-vindos ao nosso canal. Chegamos ao 9º capítulo e nele estudaremos a respeito dos novos valores aprendidos por aqueles que, pela misericórdia divina, foram redimidos e justificados perante o Eterno. Nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo concedeu-nos uma nova vida espiritual, uma nova maneira de pensar e viver e uma nova cosmovisão. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, e não somos mais escravos do pecado. É sobre isso que iremos aprender nesse vídeo. Quem segue a Cristo aprende novos valores. E antes de começarmos, não esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Aqui sempre compartilharemos a mensagem da graça. Para você que é professor da escola dominical, deixo aqui nos comentários o link desse slide, para você usar como recurso na sua classe ou numa extra classe. E não menos importante, compartilhe. Vamos ao vídeo. Nossa lição de hoje está baseada no texto bíblico de Mateus capítulo 20 versículos 20 ao 24. Primeiro tópico, iremos mostrar que precisamos ter cuidado com a falsa piedade. Seguido por 3 subtópicos. Nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Sim, existem orações e pedidos inadequados. E não existem favoritismo no reino. Primeiro subtópico, nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Aproximava-se a hora em que Jesus daria cumprimento ao plano de redenção divino preparado antes da criação do mundo. Jesus estava tratando a respeito da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Era um momento ímpar, solene e aguardado pela humanidade desde a queda. A mãe dos filhos de Zebedeu aproxima-se e faz o seu pedido. Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. O pedido dessa mãe mostra que, até aquele momento, as pessoas ainda não tinham compreendido com exatidão o real propósito e significado do reino de Deus. Segundo subtópico. Sim, existem orações e pedidos inadequados. Esse registro do Evangelho é um excelente exemplo para demonstrar como se pode fazer a coisa certa do modo errado. A intercessão por todas as pessoas é uma ordenança bíblica. Todavia, o motivo daquele pedido ao Senhor estava completamente inadequado e por isso o Senhor repreendeu imediatamente. Logo, aprendemos que não basta orar, mas é absolutamente necessário ter as motivações corretas ao falar com Deus. Muitos pedem, mas não recebem porque pedem mal, para o gastardes em vossos deleites. Terceiro subtópico. Não existem favoritismos no reino. A resposta do Mestre foi bem enfática: não sabeis o que pedis. Jesus ainda afirmou: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser, entre vós, fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. O Mestre estava mais uma vez enfatizando que os valores do reino eram antagônicos aos deste mundo. Neste mundo, os que exercem autoridade e domínio são considerados grandes. Jesus diz que, no reino de Deus, a grandeza não será medida pelo domínio sobre os outros, mas pela dedicação das pessoas ao serviço do próximo, de conformidade com a revelação bíblica de Cristo. Segundo tópico. Iremos compreender o que significa uma espiritualidade sadia, seguida por 3 subtópicos. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Sintomas de uma fé decadente. E os perigos da lógica do mundo. Primeiro subtópico. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Primeiramente precisamos definir o que seria uma espiritualidade sadia. É viver segundo os ideais do reino de Deus, em obediência total e completa aos princípios estabelecidos pelo Pai e o Filho. Esses princípios estão instituídos nas Sagradas Escrituras.
Um dos sinais de que não há uma espiritualidade sadia é a falta de desejo em aprender e viver os princípios do reino. Jesus declarou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Precisamos examinar a fundo as Escrituras, mas que jamais venhamos permitir que essa busca torne-se somente erudição sem o conhecimento pessoal com o Cristo. Segundo subtópico: sintomas de uma fé decadente. Uma espiritualidade doentia leva a pedidos egoístas, como o feito pela mãe de Tiago e João. Temos a impressão de que a glória e a majestade salvadora do reino de Deus não eram suficientes para essa mãe e os seus filhos. O religioso está sempre insatisfeito. Muitos ambicionam um lugar de destaque na terra e no céu. Quem estuda as Escrituras Sagradas e busca ter comunhão com Deus compreende que o céu, assim como o reino de Deus, não pode ser mensurado por bens materiais ou status. O reino de Deus é justiça, paz e misericórdia. Não podemos pensar no céu segundo certos critérios humanos. Terceiro subtópico: os perigos da lógica do mundo. É preciso conhecer, aprender e praticar os ensinos de Jesus Cristo de forma correta, saudável, pois a falta de conhecimento bíblico adoece o corpo, a alma e o espírito, além de produzir através dos tempos legalismo, rebeldia, materialismo, misticismo e religiosidade. Atualmente, as pessoas têm muitas informações a respeito do Evangelho, mas é um conhecimento que não leva a um encontro pessoal com Cristo. Logo, não produz vida. Na atualidade, temos o desafio de fazer as pessoas pensarem a respeito da fé cristã, e não apenas as manter informadas dizendo a elas tudo o que gostariam de ouvir, massageando os egos e inflamando os corações com tudo o que é deste mundo. E terceiro tópico: precisamos nos conscientizar de que devemos pensar segundo o padrão do reino. Seguido por 3 subtópicos. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Servos do reino. E Jesus, o modelo inquestionável a ser seguido. Primeiro subtópico: a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Segundo o pensamento deste mundo, não reivindicar seus direitos e sofrer uma penalidade injustamente, como Cristo fez, é visto como sinal de fraqueza. Poucos são os que sabem perdoar. Imagina ter atos de bondade e compaixão para com quem não merece. Graças a Deus que Jesus não seguiu os padrões deste mundo, mas, sim, os padrões e a lógica do reino. A lógica do reino de Deus é: assim como ele fez, façamos nós. Como cristãos, devemos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. É importante compreender, no entanto, que nosso sacrifício, ao contrário daquele da antiga aliança, deve ser apresentado vivo. Também é necessário que seja santo, ou seja, separado exclusivamente para o serviço de Deus. Segundo subtópico: servos do reino. Não há expressão melhor do que esta para definir o que é um líder segundo os padrões do reino de Deus. Ele é um servo. Quem quiser ser grande deve ser o menor servo entre todos. Percebe-se assim que a honra valorizada por Jesus se estabelece no privilégio de servir os pequeninos de Deus. Terceiro subtópico: Jesus, o modelo inquestionável a ser seguido. O líder autêntico segue o modelo de gestão deixado por Jesus. Ele se importa com o bem-estar das pessoas e tem uma rotina de serviço para o reino. Estes têm imensa alegria quando observam o reino de Deus crescendo na vida das pessoas. O trabalho de Cristo não se limitou ao templo, mas o nosso Mestre proclamou o reino a todos, calejou os pés em suas jornadas, se doou ao extremo, a ponto de dormir em meio a uma tempestade ou não conseguir descansar, por estar comprometido em orar,
mesmo depois de extenuantes jornadas. Imite o modelo de liderança de Jesus. Espero que tenha sido abençoado com essa lição. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, para você não perder o próximo vídeo. Deus abençoe.